Agora a gente vai falar sobre taxas equivalentes. Lembra quando eu fui falar sobre juros simples e juros composto, eu falei que a taxa de juros tem que estar no mesmo número de períodos, no mesmo unidade de período do número de períodos? Se a taxa de juros está em anos, o número de períodos tem que estar em anos. Se a taxa de juros está em meses, o número de períodos está em meses. Só que tem uma fórmula para utilizar para juro composto. Duas taxas de juros são equivalentes se aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo intervalo de tempo. Ambas produzem o mesmo juro ou montante. No regime de juro composto, as taxas de juros não são proporcionais. Como eu falei, é exponencial. Ela não cresce a uma proporção. Ou seja, uma taxa de juros de 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Partindo do princípio acima, se tomarmos um capital inicial, valor presente, e aplicarmos a juro composto no período de um ano, teremos valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juro anual. E aplicando o mesmo capital inicial no mesmo período, mas capitalizado mensalmente, temos valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa de juros mensal elevada a 12. Como eu falei, é exponencial. Como eu disse antes, no juro composto ela cresce exponencialmente. Por isso, uma taxa de juros de 1% ao mês não corresponde a 12% ao ano. Uma taxa de juros de 12% ao ano não corresponde a 1% ao mês. Para fazer o cálculo, a gente tem que utilizar essas fórmulas. Tem essa fórmula que deriva nessa fórmula, que é para determinar a taxa mensal quando se conhece anual, é taxa de juros mensal é igual a raiz 12 de 1 mais a taxa de juros anual menos 1, que é igual a, essa daqui é outra fórmula, 1 mais a taxa de juros anual elevada a 1 sobre 12 menos 1. Desta mesma forma, dado uma taxa mensal ou anual, determina-se a taxa diária e vice-versa. Para tirar, vocês lembrando das regras de matemática, para tirar da raiz, vocês têm que elevar, tem que pegar o número aqui, o número 12, e elevar ao seu oposto, ao seu inverso. É 12 sobre 1, que não dá pra ver, mas tem um embaixo. Então eleva ao seu inverso, que é 1 sobre 12. Se fosse 2 aqui, ia ser elevado a 1 sobre 2. Se fosse 3, ia ser elevado a 1 sobre 3. Ok? Daí temos esses exemplos aqui. Qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? Se é anual, você ia pensar, são 2 semestres, então ia ser 16% ao ano. Não, é taxa de juro composto, você tem que aplicar na fórmula. A fórmula é 1 mais a taxa de juro anual, que é igual a 1 mais a taxa de juros semestral elevado a 2. Elevado a 2 por quê? Porque são 2 semestres. Então fica 1 mais a taxa de juro anual é igual a 1 mais a taxa de juro semestral, que é 0,8. Então fica 1,0,8 elevado a 2. Você passa, o 1 tá somando para cá, você passa para o outro lado diminuindo. Depois de elevar a 2. Aí a taxa de juro anual fica igual a 0,1664, que é igual a 16,64% ao ano. Então, 8% ao semestre não corresponde a 16% ao ano. Corresponde a 16,64% ao ano. Daí temos a fórmula. Qual a taxa de juro anual equivalente a 0,5 ao mês? Temos 1 mais a taxa de juro anual, que é igual a 1, mais a taxa de juro mensal elevada a 12, que são 12 meses. Da mesma forma, se eleva a 12, 0,1005. Passo 1 para cá que tá
somando, passa para o outro lado diminuindo. Vai dar a taxa de juros anual é igual a 0,0617, que fica 6,17% ao ano. Taxa de juro efetivo e taxa de juro nominal. A taxa de juros são índices fundamentais no estudo da matemática financeira. Os rendimentos financeiros são responsáveis pela correção de capitais investidos perante uma determinada taxa de juros. Não importando se a capitalização é simples ou composta, existem 3 tipos de taxas: a taxa nominal, a taxa efetiva e a taxa real. No mercado financeiro, muitos negócios não são fechados em virtude da confusão gerada pelo desconhecimento do significado de cada um dos tipos de taxa. Vamos compreender o conceito de cada uma delas. A taxa efetiva é aquela em que o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está se referindo. Uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Uma taxa de 5% ao trimestre com capitalização semestral. Uma taxa de 15% ao semestre com capitalização bimestral. Aí vocês iam ter que empregar aquela fórmula que a gente usou antes, para saber quanto que corresponde. Porque uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal não é igual a 1% ao mês. Vocês iam ter que aplicar dentro da fórmula. Taxa de juros nominal é aquela que o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquele a que a taxa está referindo. Uma taxa de 5% ao mês com capitalização mensal. Uma taxa de 75% ao ano com capitalização anual. Uma taxa de 11% ao trimestre com capitalização trimestral. A taxa real é aquela que expurga o efeito da inflação do período. Expurga, retira, remove, anula. Dependendo dos casos, a taxa real pode assumir valores negativos. Podemos afirmar que a taxa real corresponde à taxa efetiva corrigida pelo índice inflacionário do período. A taxa de juros real é igual a 1 mais os juros efetivo sobre 1 mais a inflação menos 1. A gente usa a taxa real para calcular muito ganho de salário. Tal categoria não teve ganho real pela inflação. Essa daqui é a fórmula para a taxa real. A gente vê muito no mercado, que expurga o efeito da inflação para saber realmente qual foi o ganho que você teve.